Se você jogava Minecraft alguns anos atrás, provavelmente você já ouviu falar do Herobrine. Mas quem é essa lenda? Hoje eu vou contar a história do personagem mais assustador da comunidade do Minecraft. Mas antes de começar essa história, precisamos voltar lá no ano de 2010, quando o Minecraft ainda estava em desenvolvimento e a comunidade era muito menor do que é hoje. Não existia centenas de canais criando conteúdo todos os dias e nenhuma infinidade de mapas ou mods de terror. Mesmo assim, foi justamente nesse período que surgiu um personagem que mudaria completamente a história dessa comunidade. Seu nome era Herobrine, um personagem que nunca fez parte oficialmente do jogo, mas que durante anos foi assustando milhares de jogadores ao redor do mundo. E o mais curioso é que tudo começou com uma única imagem publicada na internet. Essa imagem foi publicada em um fórum dedicado ao Minecraft e mostrava algo que à primeira vista parecia completamente normal. Em meio à neblina característica das versões antigas daquele tempo, era possível ver um personagem parado entre as árvores. Ele usava as roupas do Steve, o personagem padrão do jogo. Porém, havia um detalhe que chamava bastante a atenção de qualquer pessoa que olhasse com cuidado. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupila, sem qualquer expressão. Segundo o autor daquela publicação, aquela figura apareceu quando ele explorava seu mundo normalmente. Intrigado, ele tentou se aproximar para descobrir quem era aquele estranho jogador. Mas antes que ele conseguisse chegar perto, a figura desapareceu completamente. Assustado e sem entender o que havia acontecido, ele decidiu compartilhar a imagem na internet para perguntar se mais alguém já tinha vivido algo parecido. Naquele momento, provavelmente ele não imaginava que aquela simples publicação daria origem a uma das maiores lendas da história dos videogames. Em poucas horas, a imagem começou a ser compartilhada entre os jogadores curiosos. Algumas pessoas acreditavam que aquilo era apenas um bug, outras diziam que poderia ser o desenvolvedor escondido dentro do jogo. Mas também havia quem acreditasse que aquela figura era algo muito mais misterioso, algo que simplesmente não deveria existir no Minecraft. Com o passar do tempo, a história do Herobrine começou a se espalhar pela internet. Jogadores começaram a compartilhar supostos encontros com ele, dizendo que a figura aparecia em florestas, montanhas e até dentro de suas próprias construções. Muitas dessas histórias eram inventadas, mas isso não impediu que a lenda crescesse. Então, o YouTube ajudou a transformar o Herobrine em um fenômeno. Começaram a surgir vídeos mostrando supostas aparições do personagem. Alguns eram apenas montagem, mas muitos jogadores acreditavam que eram provas reais. Quanto mais vídeos apareciam, mais pessoas queriam encontrar o Herobrine em seus próprios mundos. A lenda ficou tão famosa que acabou chegando até a própria Mojang. Foi aí que a empresa resolveu entrar na brincadeira. Em algumas notas de atualização do Minecraft aparecia uma frase que deixava os jogadores ainda mais curiosos. A frase "Removed Herobrine" começou a aparecer nas notas de atualização do Minecraft e rapidamente chamou a atenção da comunidade. Para quem já acreditava na lenda, aquilo parecia uma confirmação de que o Herobrine realmente existia dentro do jogo, mas a verdade era bem diferente. A Mojang estava apenas brincando com a comunidade. Herobrine não era um personagem secreto que os desenvolvedores precisavam remover. A frase era uma referência à própria lenda que os jogadores haviam criado. Só que a brincadeira teve um efeito inesperado. Em vez de acabar com os rumores, ela fez o Herobrine ficar ainda mais famoso. Afinal, se a Mojang dizia que tinha removido o Herobrine, muita gente começou a perguntar: será que ele realmente esteve lá algum dia? Muitos deles apresentando o personagem como se fosse uma ameaça real. Só que existe uma diferença importante. Esses conteúdos eram criados pela própria comunidade. Herobrine não fazia parte oficialmente do Minecraft. Não existia uma versão legítima do jogo em que ele aparecesse naturalmente. Mesmo assim, a quantidade de conteúdo sobre ele era tão grande que, para muitos jogadores, separar a lenda da realidade acabou ficando cada vez mais difícil. Mesmo sem existir oficialmente o Herobrine, continuou crescendo graças à criatividade da comunidade. Mods permitiam adicioná-lo ao jogo, mapas de terror eram criados com ele como vilão e milhares de vídeos mostravam supostas aparições. Para muitos jogadores, principalmente os mais novos, era difícil saber o que era uma montagem e o que realmente fazia parte do Minecraft. Foi assim que a lenda deixou de ser apenas uma história da internet e passou a fazer parte da cultura do próprio jogo. Mas afinal, o Herobrine realmente existiu? A resposta é... Bom, na verdade,
Até hoje, não existe nenhuma prova de que ele tenha feito parte de uma versão oficial do Minecraft. A Mojang já confirmou diversas vezes que o personagem nunca foi adicionado ao jogo. Todas as aparições conhecidas foram resultado de mods, edições de vídeos, servidores personalizados ou histórias criadas pela comunidade. Ainda assim, isso não impediu que a lenda continuasse viva por tantos anos. Talvez esse seja o motivo do Herobrine nunca ter sido esquecido. Mesmo sabendo que ele não existia oficialmente, muitos jogadores ainda lembram da primeira vez em que ouviram essa história. O medo, a curiosidade e o mistério fizeram com que o Herobrine tornasse muito mais do que um simples personagem. Ele virou um símbolo da comunidade do Minecraft e até hoje continua sendo a lenda mais famosa da história do jogo. Mais de 15 anos se passaram desde o surgimento da primeira história e mesmo assim o Herobrine continua sendo lembrado por milhões de jogadores. Poucos personagens conseguem marcar tanto uma comunidade sem nunca terem existido oficialmente. Sua história inspirou vídeos, mapas, mods, animações e até novas lendas criadas pelos próprios fãs. De certa forma, o Herobrine se tornou uma parte da história do Minecraft, não por estar no jogo, mas por fazer parte da imaginação de quem o joga. No fim das contas, o Herobrine nunca foi um segredo escondido pela Mojang, nenhum personagem perdido nos arquivos do Minecraft. Ele foi uma lenda criada pela própria comunidade, cresceu graças à criatividade de milhões de jogadores ao redor do mundo. E talvez seja exatamente isso que torne essa história tão especial. Mesmo depois de tantos anos, basta ouvir o nome Herobrine para que muitos jogadores se lembrem da primeira vez em que sentiram aquele frio na barriga ao explorar um mundo completamente sozinho. Afinal, algumas lendas nunca desapareceram. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias, mistérios e curiosidades do Minecraft, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta qual lenda você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima.